Olá, hoje quero falar da conexão entre sexo e adoração na filosofia de Platão, né, o filósofo grego do século V, IV antes da Era Comum, e em específico no seu diálogo Fedro. Né? Em outro vídeo dessa série eu já li partes de seu Simpósio, que é outro diálogo que trata do amor homoerótico, e agora eu vou ler de outro diálogo que se chama o Fedro, que é sobre o amor e também sobre a retórica. E a passagem que eu vou ler é um discurso sobre o amor, ou bem, são excertos, fragmentos de um discurso sobre o amor, que é uma das coisas, na minha opinião, mais lindas que já se escreveu. Claro, isso transparece mais ou menos, dependendo da tradução, mas realmente é uma visão lindíssima de o que seja a vida, de o que seja o amor, de o que seja o conhecimento. E eu não vou ler o discurso todo, mas ele parte do mesmo lugar de onde a gente estava partindo, da identidade do ser humano como uma, bem, na tradução é alma, mas é o que eu tenho chamado de vida, né? Não essa vida como uma propriedade, que você diz, a vida de fulano durou de 1935 até 1989, mas a vida como essa força dentro de nós que vai produzindo mais e mais conhecimentos e afetos e memórias, e que constitui a nossa identidade, buscando se constituir como uma unidade. Essa força que muda a si mesma e que persegue o bem e a unidade. Então, partindo disso, ele conta uma história, ele também dá um argumento sobre como essa vida nossa, enquanto vida, não faz sentido falar que ela começou em algum momento ou que ela terminará em outro. A vida sempre viveu e sempre viverá. E antes dela se unir a esse nosso corpo, ela vivia no céu, junto com os deuses. E seguia os deuses nos seus caminhos pelo céu, e especialmente quando os deuses paravam para se alimentar do verdadeiro conhecimento, no qual eles viam aquilo que é verdadeiramente belo, a beleza universal, e a justiça universal, e a moderação universal. Então, em cada uma das realidades universais, eles contemplavam e disso se nutriam. Então, a nossa vida, quando ela se liga a um corpo nosso, como esse ou como o seu, ela traz consigo, ela está marcada por essa experiência da contemplação das realidades universais. Tudo isso, claro, é contado num vocabulário mítico, num vocabulário bem plástico, que um estudo filosófico da obra destrincharia para ver, de fato, que realidade ele está falando por trás dessas imagens. E para Platão, o fenômeno de se apaixonar, né, de se apaixonar sexualmente por alguém, e aqui ele está falando da paixão de um homem por um jovem, é provocado pela reminiscência, pela lembrança que esse homem tem quando ele vê aquele jovem e ele lembra, ele tem como se fosse uma pequena dica, alguma coisinha que lembra dele, aquela experiência de ver a beleza universal. E isso o lembra não só da experiência de ver a beleza universal, mas também de seguir o seu Deus, o Deus com o qual ele estava antes de se unir a esse corpo, e que lhe conduziu até a beleza universal. Então ele vê no jovem esse pequeno lembrete de seu Deus e do culto a seu Deus. Tem uma tradução recente que saiu pela Companhia das Letras. Eu vou ler aqui uma mais antiga, de Carlos Alberto Nunes, simplesmente porque é a que eu tenho mais à mão no momento. E eu realmente recomendo a todos que bem, se interessam por filosofia, por amor, por sexo gay, a ler esse texto. Mas vamos lá.
Então, ele está falando da alma que recentemente, ou da vida que recentemente se uniu a um corpo. O iniciado de pouco, pelo contrário, que tantas coisas belas já contemplou no céu, quando percebe algum rosto de aspecto divino, feliz imitação da beleza, ou em algum corpo a sua forma ideal, de início sente calafrios por notar que no seu íntimo entram de agitar-se antigos temores. De seguida, fixando a vista no objeto, venera-o como uma divindade, e se não temesse passar por louco varrido, ofereceria sacrifícios ao seu amado, como faria a uma imagem sagrada ou a algum dos deuses. A sua vista é acometido de todo o cortejo dos calafrios, muda de cor, transpira e sente o calor inusitado. Apenas recebe por intermédio dos olhos eflúvios da beleza, irrigam-se-lhe as asas e ele volta a inflamar-se. Com aquecimento derrete-se o invólucro dos germes das asas, que endurecido havia muito pela secura, os impedia de brotar, e com o afluxo do alimento entumece a haste da asa, e tende a lançar raízes por todo o interior da alma, pois antes a alma era recoberta de plumas. Pois aqui ele está lembrando que na época em que estávamos com os deuses, em que nossas vidas voavam com os deuses pelos céus, elas eram dotadas de asas e plumas, né? Podemos, claro, em outro momento falar mais do que seria essa haste das asas. Mais adiante, ele volta a esse assunto de ver no amado a divindade. É como todos procedem, de acordo com a divindade a quem serviram e durante a vida cultuam, procurando imitá-la na medida do possível. Desse modo se comportam, tanto em relação ao amado como no convívio social. Assim, de acordo com seu caráter, cada um escolhe entre os belos moços o objeto de sua predileção. É a sua divindade, imagem sagrada que ele erige no imo peito e colga de festões, para venerá-la e celebrá-la nos mistérios. Os acompanhantes de Zeus procuram um amado de alma igual a Zeus. Verificam-se de natureza filosófica e apta para o amando, e quando chegam a apaixonar-se, tudo fazem para cultivar neles as mesmas qualidades. Se até aquele momento não se havia ocupado com tais assuntos, recorre às fontes de ensino mais ao seu alcance, ou promove investigações originais. Uma vez no caminho certo, é fácil descobrir nele a natureza do seu próprio Deus, por serem forçados a olhar incessantemente na direção da divindade. Então, apaixonado pelo amado, arrebatado por essa visão, a pessoa passa a buscar o seu Deus, porque está sempre olhando, vendo o seu Deus no amado, e ela passa a ficar mais e mais parecido com o seu Deus. De seguida, alcançando-a pela memória e tomados de entusiasmo, adotam seus costumes e ocupações, na medida em que é possível a um homem participar do divino. Como atribuem todos esses resultados ao amado, mais entranhadamente se lhe afeiçoam. E porque em Zeus vão beber inspiração, à maneira das bacantes despejam na alma do amado tudo o que ali colheram, deixando quanto possível semelhante àquela divindade. Ou seja, a pessoa vendo o seu Deus no amado, daí se torna como seu Deus e, claro, ela compartilha com o amado tudo que ela ganha desse Deus. Então, também o amado que provoca essa inspiração, porque ele mesmo pertence a esse Deus, também recebe por meio disso uma educação no Deus a quem pertence. E assim o amor faz com que ambos busquem esse Deus, ambos se aproximem de seu Deus, ambos se lembrem daquela experiência de ver a beleza universal. Os que compõem o séquito de Hera, rainha dos deuses, procuram uma alma real, e dado que a encontrem, procedem com ela de maneira semelhante. Os acompanhantes de Apolo e os dos demais deuses seguem no rasto das respectivas divindades, procurando os jovens que se lhes assemelham, e sempre que os acham, imitam a divindade, e concitam o amado a fazer o mesmo, para ficar em consonância, tanto quanto possível,
com o caráter e a ideia do Deus. Ou seja, já em Platão, já nesses primeiros escritos que refletem sobre a natureza do amor homoerótico, nós temos essa ligação entre amor sexual e adoração a deuses. E esse texto vai nos dar daí uma base para continuar a refletir sobre o assunto.